Hi everyone! I hope that everyone is okay. Eu sou o professor Silvio e nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Lembrando, recadinho rápido para vocês, remember, né? A realizar as atividades do Classroom, computar, dar como atividade concluída, para que vocês possam computar, além da presença de vocês verem os nossos exercícios. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato através do Classroom com o seu professor, ou entre em contato com a sua escola, com a equipe pedagógica, com a direção do colégio de vocês, que vai com certeza auxiliá-los, ok? Na aula passada, nós falamos do nosso vocabulário, aprimoramos nosso vocabulário dentro dos textos informativos e falamos sobre as descobertas do sistema solar. Na aula de hoje, nós vamos sempre ampliar o nosso vocabulário, ampliar o nosso léxico dentro dos textos informativos e vamos fazer uma fala sobre os pronomes objetos, ok? No primeiro momento, eu pergunto a vocês, who are they? Quem são eles? Nós temos 3 pessoas, 3 imagens e 3 nomes. Isaac Newton, Albert Einstein e Michael Faraday. Vou dar um tempinho para vocês organizarem através das imagens. Coloque os nomes de cada um deles. Vou dar um tempo e a gente já retorna. Então, pessoal, observem que a primeira imagem que nós temos é de Albert Einstein. Uma foto bem clássica, uma foto bem comum dele, né? A segunda pessoa que nós temos em questão, Michael Faraday. Who's he? Quem é ele? Vamos verificar após. E a terceira imagem, Sir Isaac Newton, ok? Então vamos lá. De acordo com o nosso fragmento, nós vamos responder as perguntas. A primeira delas, na verdade, o nosso fragmento diz assim: The English inventor played an important role in the furthering knowledge about relationship between magnets and electricity. His discovery is what's called electromagnetic rotation, was a vital step in development of what would become an electric motor. Então, essa pessoa, Michael Faraday, foi um inventor que deu início ao processo do eletromagnetismo. Ele trabalhou com a parte elétrica, a eletricidade e o magnetismo e desenvolveu a rotação eletromagnética, que foi o princípio do desenvolvimento do motor elétrico. Então nós temos primeira pergunta, letra A. What did Faraday discover? Qual foi a descoberta dele? And B. Why was it important? Por que essa descoberta dele foi importante? Vou dar um tempinho, a informação está aqui, já voltamos.
Observem, pessoal. Na primeira pergunta, what did Faraday discover? Qual foi a descoberta que Michael Faraday fez? He discovered the electromagnetic rotation. Ele descobriu a rotação eletromagnética. E why was it important? Por que foi importante? Because it started development of electric motors. Porque foi a partir desse processo que os motores elétricos começaram a ser desenvolvidos. Ok? Dando continuidade, according to the chart, check true or false. Então, de acordo com o nosso fragmento aqui sobre Einstein, vamos verificar verdadeiro ou falso. Einstein was born to Jewish parents in southern Germany. His theory revolutionized understanding the relationship between time, space, matter, and energy. From the 1920s, Einstein was feted worldwide, but chose exile in the US away from Hitler's Germany. Então, ele nasceu de pais judeus no sul da Alemanha. As teorias dele revolucionaram o tempo, o espaço, matéria, energia, mas nos anos de 1920 ele já era conhecido, ele já era famoso mundialmente, mas ele preferiu o exílio nos Estados Unidos. Por quê? Porque entrou justamente no período de guerra na Alemanha de Hitler, certo? Letra A. His theory were about electromagnetic rotation. A teoria de Einstein era sobre a rotação eletromagnética. True or false? Vocês verifiquem. Einstein was an American. Einstein era americano. E he moved to the US to be famous. Ele era americano, letra B, e a letra C. Mudou-se para os Estados Unidos para se tornar uma pessoa famosa. Nosso fragmento está aqui, vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna. Observem, pessoal. Na primeira frase, his theories were about electromagnetic rotation. It's false. Nós sabemos muito bem que Einstein desenvolveu a teoria da relatividade e não da rotação eletromagnética. Einstein was American. It's false. Ele era alemão. Os pais, nasceu no sudeste da Alemanha. E he moved to the USA to be famous. Mudou-se para os Estados Unidos para se tornar famoso. It's false too. Na verdade, ele se exilou nos Estados Unidos para sair da Alemanha de Hitler, porque ele já era famoso morando na Alemanha, ok? Complete the sentences according to the chart. Então, de acordo com o nosso fragmento, nós temos agora sobre Sir Isaac Newton. In 1687, the English physicist
Isaac Newton published the universal law of gravitation. It explained what holds the universe together, that all heavenly bodies exert a force called gravitas, or weight. Newton's work would dominate science's view of the physical universe for almost 300 years. Então nós temos aqui que lá em 1687, Isaac Newton escreveu as leis da gravidade. Explicou que o universo junto, que todos os corpos exercem uma força chamada gravitas, ou peso. E o trabalho de Newton dominou o universo científico, dominou a visão da ciência no universo físico por mais de 300 anos, ok? Observando a nossa letra A, Sir Isaac Newton, no nosso texto não aparece, mas ele foi sim contemplado com o título de Sir pelo Reino Britânico. Então, Sir Isaac Newton publicou. B, he explained, called gravitas, or, explicou, chamado gravitas, ou, e his work would dominate science view for. O trabalho dele teve um domínio por um determinado tempo. Vou dar um tempo para vocês encontrarem e colocarem as respostas e a gente já volta. Então, pessoal, de acordo com Sir Isaac Newton, letra A, published, ele publicou The Law of Gravitation, as leis da gravidade. He explained a force called gravitas or weight. Ele explicou a força chamada gravitas ou o peso. E o trabalho dele dominou a ciência, a visão científica por 300 years, por 300 anos, ok? Agora, pessoal, nós vamos fazer uma revisão do pronome objeto, do uso do pronome objeto. Então, lembrando que pronomes objetos fazem sempre referência a um termo anterior para evitar a sua repetição. Se nós observarmos o nosso exemplo, diz assim: My brother is a real hero. I admire him very much. Meu irmão é um herói de verdade, um herói real. Eu admiro-o muito. Poderíamos utilizar novamente a expressão my brother? Sim, mas teria duas vezes a mesma palavra dentro da frase e a frase, quando você a formula, ela fica de forma repetitiva para o seu ouvinte. A segunda, the physicist exam is next week. We are studying for it. O exame de física é na semana que vem. Nós estamos estudando para ele. Para quem? Para o exame que vai acontecer ainda. Então, o pronome objeto ele sempre vem na utilidade para
a deixar a sua frase mais harmônica e principalmente para evitar a repetição de um substantivo, porque em algumas situações é falado várias e várias e várias vezes. Pronome, o que nós temos que lembrar? Na coluna da esquerda, nós temos os chamados pronomes subjetivos. O que são pronomes subjetivos? Aqueles que realizam a ação e nós sempre encontraremos no início de frase. Então, se nós vamos formular uma frase, nós precisamos de um pronome subjetivo para indicar quem está fazendo essa ação. E se, no meio do processo, vai indicar novamente uma nova ação, precisamos indicar quem a faz. Por exemplo, they travel abroad. Eles viajaram para o exterior. O pronome objeto, on the other hand, por sua vez, recebe a ação e vem depois do verbo. Né? They bring a souvenir to me. Eles trouxeram um souvenir, um mimo, um presente para mim. Então vejam, o pronome objeto está recebendo a ação. Como eu disse para vocês, na coluna da esquerda nós temos os pronomes subjetivos. I, you, he, she, it, we e they. Eu, você, ele ou ela para animal ou objeto, nós e eles ou elas. Na coluna da direita nós temos os pronomes objetivos. Me, you, him, her, it, us e them. Cada pronome subjetivo vai ter o seu pronome objetivo em consequência, ok? Dando continuidade, circle the correct answer. Nós temos aqui a tabela dos pronomes subjetivos e objetivos, lembrando que para cada pronome subjetivo tem um pronome objetivo também, e vocês vão circular dentro da nossa frase. We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them or us. Não podemos resolver os problemas como nós pensamos sem perguntar como foram criados, them or us. Logic will get from A to B. Imagination will take you or it everywhere. A lógica, a gente consegue do ponto A ao B. A imaginação, nós teremos que a eles, ou né, tanto no singular quanto no plural, em todo lugar. E C. Once we accept our limits, we go beyond it or them. Uma vez que aceitamos nossos limites, nós podemos ir além dele, it or them. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, circulem a alternativa correta e a gente já volta.
Olhem lá, pessoal. Na nossa primeira frase, we cannot solve our problems with the same thinking. We use it when we create them. Nós não podemos resolver os nossos problemas do mesmo modo que usamos quando criamos. Uma sugestão, observem que we aparece na frase. Então, o pronome subjetivo we está aparecendo na frase, então a frase se encontra no plural, mas quando nós criamos os, né? Então, os problemas. Por isso que utilizamos them. Logic will beget you from A to B. Imagination will take you everywhere. A lógica te levará do ponto A ao B. A imaginação criará ou te levará para qualquer lugar. Once we accept our limits, we go beyond them. Uma vez que aceitamos os nossos limites, novamente a frase está no plural, nós podemos ir além deles, ok? Nosso exercício ele continua. Letter D. Intellectuals solve problems, geniuses prevent them or him. Né? Os intelectuais resolvem problemas, os gênios previnem-os ou eles. You asked me or you if you keep a notebook to record my great ideas. I've only ever had one. Você me pergunta se eu mantenho um caderno ou mantenho um bloco de anotações para gravar as minhas ideias. Eu tenho apenas um. Mesma sequência. Observem os pronomes subjetivos, os pronomes objetivos. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna. Observem, galera, que na nossa letra D, intellectuals solve problems, genius prevent them. Né? Os intelectuais resolvem os problemas, mas os gênios os previnem. Né? You asked me
if I keep a notebook to record my great ideas, I've only ever have one. Eu tenho apenas um. Então, asked me. Por quê? Porque sou eu que estou recebendo a ação, ok? Agora, according to the cartoon, observem o cartoon. So, you write Samantha. That's a pretty name. I have a little girl at home just about your size. Elizabeth is 2.5 and my son is 7. And I wasn't going to miss them until I will next week. Então, veja, o nosso quadrinho é uma turista que está numa região e ela começa, você é a Samantha, que nome bonito. Eu tenho uma criança, uma filha, da mesma idade que você. Elizabeth tem 2,5 e meu filho tem 7. E eu estou com saudade deles, que os verei na semana que vem. Então, according to the cartoon, the object pronoun them, que está lá em destaque no último quadrinho, refers to the little girls, the tourists' children, or the little girl and her mother. Então, o pronome objeto them, ele faz alusão às meninas, aos filhos da turista ou às crianças que a menina e a mãe dela. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna. Então, pessoal, observem que quando a turista ela está falando, ela está sempre relembrando a família que está distante dela, né? Mas no nosso último quadrinho, que é onde aparece o pronome objeto them, ele refere-se a
aos filhos da turista. E isso nós temos essa informação no outro quadrinho anterior, quando ela fala que a criança, que a filha dela tem mais ou menos a mesma idade que a filha da vendedora, e ela continua falando, ela continua mostrando para a vendedora que ela tem outros filhos. A menina tem 2 anos e meio, o menino tem 7, né, e que ela os verá. Vejam, por que a gente usou o pronome ali no nosso quadrinho, no nosso cartoon, nós usamos o pronome them? Porque para evitar a repetição, que ela já disse nos dois quadrinhos anteriores sobre as crianças, então para evitar e para que a comunicação fique mais harmoniosa, ela utiliza o pronome objeto them, ok? What time is it? It's a quiz time. Como falamos do Einstein, temos a imagem do nosso querido Einstein. Né? Check the correct alternative. Isaac Newton, Albert Einstein, Michael Faraday discovered their theory by lucky. Were great scientists at the change of the world. Were American scientists. Então, de acordo com esses 3 nomes que a gente já viu durante a nossa aula, Sir Isaac Newton, Albert Einstein, Michael Faraday descobriram as suas teorias por sorte, ao acaso, né? Ou foram grandes cientistas que mudaram o mundo? Ou os 3 eram americanos, residentes dos Estados Unidos? E a segunda pergunta, the object pronoun is used to repeat the subject many times, or is used after the verb and receive the action, or, letter C, is used to say the object in a sentence is good. O pronome objeto, ele aparece para ser usado em situações repetindo o sujeito várias vezes, ou é usado depois do verbo e vai receber a ação dessa palavra, ou é usado para falar um objeto o objeto da frase é bom. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna.
Então, pessoal, de acordo com a nossa primeira pergunta, Isaac Newton, Albert Einstein, Michael Faraday were great scientists and changed the world. Né? Eles foram grandes cientistas e mudaram o mundo. Lembrando que cada um deles estava fazendo a sua pesquisa, né? Então não foi uma descoberta ao acaso. E o pronome objeto, ele é usado depois do verbo e sempre recebe a ação. Como nós falamos anteriormente, ele é usado sempre ali e vai sempre melhorar a comunicação, evitando repetição de possíveis substantivos dentro da frase, ok? Food for thought, um pensamento para vocês. Chance favors only the prepared mind. As chances favorecem apenas as mentes preparadas. Essa frase foi citada por Louis Pasteur, Chemistry French, 1822-1895. Então, Louis Pasteur, que foi um químico francês que nasceu em 1822 e faleceu em 1895. Então, realmente, a chance ela aparece para aqueles que estão com a mente preparada, ok? Na aula de hoje, nós retomamos, ampliamos o nosso vocabulário dentro dos textos informativos, dentro dos cartoons, das comic strips, revisamos os pronomes objeto. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, entre em contato com o seu professor, discuta com ele, comente a respeito da aula, vejam, são nomes que aparecem, Albert Einstein, Michael Faraday, Sir Isaac Newton, verifiquem com os professores da área de química, da área de física, que eles vão poder trazer muito mais informações para vocês, ok? Digo para vocês, stay home, thanks a lot, and see you there. Bye bye.